A edição do Pranchetta GP dessa semana mergulha nas atualizações que a Ferrari promoveu no GP da Itália e que a levaram à vitória. E fala ainda como os avanços da equipe italiana podem agora ajudá-la a ter uma melhor performance no GP de Singapura. Uma pista temida pela escuderia, uma vez que vai contra toda a força da SF90, que tem como grande qualidade o desempenho em trechos de alta velocidade, como ficou evidente nas duas últimas corridas em Monza e em Spa-Francorchamps. A análise também se estende à Mercedes e aos pequenos detalhes que explicam o ritmo do time prata na Itália. De forma geral, quando há um intervalo de apenas 7 dias entre uma etapa e outra, as equipes não têm como promover um desenvolvimento especialmente pesado nos carros. Estamos falando, claro, dos GPs da Bélgica e da Itália, que inauguraram a segunda fase de temporada da Fórmula 1. Apesar de ambas as pistas serem normalmente incluídas na categoria de circuitos velozes, há diferenças que colocam a pista italiana como única do calendário, o que faz também com que as equipes adotem soluções mais extremas do ponto de vista da aerodinâmica. Também temos de lembrar que essas particularidades que dão o nome de Templo da Velocidade ao traçado de Monza não só tiveram uma grande influência na determinação das escolhas aerodinâmicas, mas também justificaram a estreia da quarta evolução da unidade de potência usada por Max Verstappen, no caso da Honda, e da introdução da terceira especificação do motor da equipe de Maranello. A relevância em termos de desempenho, mesmo com um aumento mínimo de potência, faz valer a escolha das duas fornecedoras em lançar unidades novas na Itália. Os dois motores tiveram um acréscimo estimado de cerca de 20 cavalos, embora, como sempre acontece na Fórmula 1, as duas fabricantes não tenham confirmado. Para a Ferrari, Monza foi a segunda pista, ao lado de Spa-Francorchamps, feita sob medida para a aerodinâmica da SF90. A vitória de Charles Leclerc confirmou essas características, mas as 53 voltas da corrida também destacaram, em particular, quais fatores específicos permitiram ao piloto monegasco vencer novamente uma semana após sua primeira vitória na Fórmula 1. Se ficou claro que a eficiência aerodinâmica do carro vermelho poderia garantir velocidade máxima no final das longas retas, é também verdade que a tração emergiu como o elemento mais importante para o sucesso do monoposto italiano, o que permitiu a Leclerc se defender muito bem dos ataques de Lewis Hamilton, tornando-os inofensivos. O acerto da SF90, de fato, garantiu aos pneus traseiros, mesmo com o composto mais duro usado por Leclerc após o pit stop, a aderência adequada para poder colocar a potência do motor desde os primeiros metros saindo das variantes. Assim, o monegasco foi capaz de administrar a vantagem nos trechos em que Hamilton poderia ativar a asa móvel, algo que não era possível para o ferrarista estando em primeiro lugar, exceto, claro, quando chegava atrás dos retardatários. O aumento de potência foi explorado ao máximo, sem criar excessivos giros em falso das rodas, algo que teria desencadeado uma maior degradação dos pneus. A mistura, que consiste em alta eficiência e potência aerodinâmica, foi, portanto, corroborada por um terceiro elemento, a tração, que até então não parecia um ponto forte da SF90. Quanto à Mercedes, apesar da configuração de baixa pressão aerodinâmica adotada, que para dizer a verdade era semelhante à de Spa com diferenças mínimas, parecia evidente que a complexidade dos elementos destinados a gerenciar o fluxo na parte frontal dos lados, ou seja, os bargeboards e os defletores, representam um fator de maior destaque no mais alto arrasto produzido pelo W10 em comparação à SF90. A natureza diferente dos dois carros, embora com toques relacionados às características específicas da pista, constituíam um diferencial de desempenho entre eles, em favor dos italianos. Outro elemento não negligenciável, no entanto, diz respeito à evolução da fase 3 do motor introduzida na Bélgica. Embora de fato tenha sido creditado com um aumento de potência comparável ao do motor da Ferrari e uma eficiência termodinâmica aprimorada, o desempenho não pareceu um salto óbvio em relação à fase 2. A impressão dada, sobretudo em Monza, é de que o motor ainda não está no mesmo nível da unidade de potência da Ferrari. Dito tudo isso, que tal dar uma olhada mais atenta às atualizações de Ferrari e Mercedes em Monza? A
configuração aerodinâmica da SF90 para Monza foi caracterizada na frente por uma asa equipada com um último flap com corda reduzida e incidência quase nula na correspondência das peças laterais. Na parte traseira, a tampa do motor não tinha asa em T, enquanto o perfil da asa parecia mais alto do que em Spa, e a incidência do flap foi reduzida ainda mais. Na parte traseira do carro vermelho, o difusor era o mesmo da versão introduzida na Bélgica, que produz menos carga em favor de maior eficiência. As placas laterais foram as apresentadas na França, sem as franjas traseiras inferiores. Em pistas mais sinuosas, sua versão padrão pode retornar. Não havia novidades nessa área, mas a complexidade dessa parte do W10 é evidente no design, pois implica um nível de arrasto definitivamente mais alto do que o produzido pela Ferrari. A esse respeito, destaca-se a natureza totalmente diferente dos dois projetos, que só poderiam ser parcialmente modificados para adaptá-los às características únicas de Monza. É interessante notar que, apesar das longas retas de Monza permitirem um resfriamento eficaz dos freios, a Mercedes manteve a versão dos tambores de freio introduzida na Áustria, caracterizada por um soquete de resfriamento adicional abaixo do principal. Nessa versão, notamos a ausência simultânea da grade de dissipação de calor na parte superior do tambor, presente na versão anterior à corrida no Red Bull Ring. Singapura é uma pista difícil no papel, mas diante do que aconteceu em Monza, há uma chance de surpresas positivas. Se o campeonato mundial caminha firme para as mãos de Hamilton, uma coisa é certa: a Ferrari não pretende, daqui até o fim da temporada, ficar satisfeita com as 2 vitórias obtidas e vai lançar em Marina Bay um amplo pacote específico para pistas de alto downforce. A expectativa, portanto, passa a ser de uma etapa ainda mais acirrada no pelotão da frente da Fórmula 1.